Bom dia a todas e a todos. Hoje nós iniciamos, então, o nosso segundo dia de encontros do Ressonâncias, entre cruzamentos filosófico-literários entre antigos e modernos. Nós contamos hoje com a conferência do professor Pedro Ipiranga. Muito obrigada, professor, por ter aceito participar do nosso encontro. É uma alegria recebê-lo aqui, revê-lo, meu professor de grego. Eu vou apresentar, então, o professor Pedro Ipiranga, que nos falará sobre mimesis e emulação em Daphnis e Cloé. Pedro Ipiranga possui graduação em licenciatura em música pela Universidade Estadual do Ceará, graduação em licenciatura em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado pela Universidade de Barcelona e pelo Center for Hellenic Studies in Greece. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literaturas clássicas, atuando principalmente nos seguintes temas: relatos biográficos, prosa romanesca, discursos cristãos, narrativas híbridas e ficção na antiguidade. Organizador do dossiê Bios pela Revista Clássica, de 2015, e dos livros Do Amor e da Guerra, um itinerário de narrativas. E Modos de Vida, Crenças, Afetividades, Figurações de Si e do Outro. É membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, atuando também como membro do Conselho Editorial da Revista Clássica. Traduziu os seguintes textos: Nigrino, de Luciano de Samosata, juntamente comigo e com a Priscila Bisse, o texto sobre a dança, também de Luciano de Samosata, na coletânea sobre teatro, além de Aristóteles, Poéticas do Teatro, da Antiguidade à Idade Média. A recensão da vida, romance de Esopo. Eu acho que é isso, professor, e fique à vontade, a palavra é sua, muito obrigada. Então, um bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a Cassiana e ao Hugo e à organização, né, pelo convite. Na verdade, eu escolhi falar sobre Daphnis e Cloé porque é um romance que eu traduzi recentemente, tá? Então, eu vou falar um pouco do corpus do romance antigo e algumas questões mais vinculadas à problemática do gênero na antiguidade, e depois eu entro para falar do romance específico, tá? Então, esse romance, né, da antiguidade chamado Daphnis e Cloé, do escritor Longo, né, ele pertence a um corpus, né, canônico de romances gregos, né? Então, é já esse primeiro ponto aí do handout, não sei se você vai passar. Então, os exemplares do romance grego, né, segundo a visão mais tradicional do gênero, seriam os seguintes, tá? Quérias e Calíroe, de Cáriton de Afrodícias, as Efesíacas ou Abrócomes e Antia, de Chama-Fonte de Éfeso, Leucippe e Clitofonte, de Aquilistácio, Dáfnis e Cloé, de Longo. As Etiópicas, ou Teágenes e Caricléia, de Heliodoro. Então, são esses os 5 romances gregos que subsistiram em estado quase integral. Nesse rol são integrados outros títulos que restaram apenas em fragmentos ou em resumos de comentadores antigos. Seriam As Coisas Incríveis Além da Tule, de Antônio Diógenes, e As Babilônicas de Jâmblico, através de resumos do Patriarca Fócio, mas dos quais há também alguns fragmentos, né? Os fragmentos de Nino, As Efesíacas, de Loliano, Sesoncosis, Chione, Metíoque, Parténope, Herpílis, Calígone, entre outros, os quais são alinhados dentro do gênero. Atrelado a esse cânon mais padronizado de romances gregos, aparece o corpus latino mais restrito, que é o satírico de Petrônio, e as Metamorfoses ou Asno de Ouro de Apuleio. Em relação às várias teorizações sobre o romance, o trabalho do Jacinto Liz Brandão, exposto no seu livro O Romance Antigo, apresenta um diferencial em relação a essas teorizações.
E esse diferencial foi de ter tomado como ponto de partida não uma definição do gênero romanesco fundamentada nos romances de temática amorosa, mas em uma concepção baseada no conceito de ficcional tal qual aparece na obra de Luciano de Samosata. Esse estatuto de ficcionalidade é explicitado em vários níveis, né? Então, o Jacinto ele coloca alguns princípios transhistóricos para o romance, né? Que seria o fato de ser uma narrativa, um gênero em prosa, ser voltado para a leitura e ter certa extensão. Mas, além disso, para o romance antigo, ele aborda os seguintes níveis, né? Então, primeiro seria o jogo gramatofágico com os outros gêneros do discurso, em que o romanesco assimila e integra os discursos do filósofo, do poeta, do orador, do historiador, entre outros. O segundo nível seria a representação da figura do narrador, mormente no proêmio das obras, a partir de que a função do narrador é distinguida da autoria e posta em relevo em relação ao que é proposto pela narrativa. Terceiro, a comparação e contraposição entre narrativa, composição escrita versus as artes pictóricas, como é bastante explícito no caso do proêmio de Daphnis e Cloé. Quarto, a superação dos princípios aristotélicos concernentes à verossimilhança e à necessidade, ou seja, na obra, por exemplo, de Luciano de Samosata, é definido um outro conceito de ficcional que extrapolaria essas concepções aristotélicas. Quinto, a finalidade voltada principalmente para o prazer e o divertimento, com função puramente estética. Sexto, o fato de o romance, ao invés de se ater ao universal, voltar-se para o particular. Aí o mundo que se descortina aos personagens se rege pelas inconstâncias da fortuna e do amor, os quais sempre suscitam, de forma única e particularizada, experiências e situações novas e imprevisíveis. Para Jacinto Brandão, um dos aspectos mais distintivos do romance seria essa espécie de distanciamento provocado pelo princípio do ficcional. Em vista disso, são representados os próprios processos de assimilação e transformação de gêneros e de processos diegéticos, temáticos e estilísticos. Ou, segundo as palavras do autor, representa-se a própria narrativa. Menos que um gênero, ele representaria a gramatologia e dissolução dos gêneros, segundo ele. Brandão, além disso, se desvia do vício aristotélico que acomete uma parte dos estudiosos do romance, pois o mais das vezes buscam adequar o gênero segundo os parâmetros e preceitos empregados na poética. Ele retoma, ao contrário, uma perspectiva numa perspectiva mais atual, o conceito de diégesis, que aparece em Platão. Dessa forma, o fato do romance ser uma narrativa mista o aproximaria mais da epopeia e da historiografia do que do drama, da retórica e demais gêneros. Embora seja em prosa, o que aparentaria mais a historiografia, o romance, segundo o autor, teria um vínculo mais forte com a épica pelo fato de ser ficção. O guia de leitura mais representativo para o gênero, a partir dessa ótica, seria o proêmio da obra das narrativas verdadeiras de Luciano de Samosata, que é o segundo item aí do handout. Vou ler, Por isso, eu também, por vanglória, tendo me esforçado para deixar algo aos nossos pósteros, a fim de que não seja o único a não participar da liberdade em mitologizar, contar narrativas fictícias, uma vez que não tinha nada de verdadeiro para contar, pois não tinha experimentado nada digno de relato, voltei-me para o pseudos, mentira-ficção, de modo muito mais sensato do que os outros, pois, pelo menos em uma única coisa serei verdadeiro, dizendo que minto. Assim, eu posso evitar também a acusação dirigida contra os outros, eu próprio confessando nada a dizer de verdadeiro. Escrevo, portanto, acerca de coisas que nunca vi, nunca sofri, nem sobre por outros, e ademais sobre coisas que absolutamente, a princípio, não poderiam ter existido. Por isso é preciso que os que a leem de forma alguma acreditem nelas. O que se evidencia nesse trecho é o pacto ficcional realizado com o leitor, a partir de que a leitura da obra passa a fazer referência a outros escritos e não a algum tipo de realidade empírica, ou seja,
ultrapassa, nesse sentido, os princípios aristotélicos de verossimilhança. Não que o enredo dos romances seja da ordem do totalmente inverossímil. Não obstante, a intriga é orquestrada e dinamizada pela inconstância e imprevisibilidade da fortuna, o que viabiliza ao escritor antes seguir sua suma liberdade de inventar do que se ater ao necessário e ao verossímil. Assim, o pseudos em Luciano não diz respeito a algo simplesmente falso ou mentiroso, mas configura um princípio ficcional cujo estatuto de ficção se estabelece em relação de alteridade com os outros discursos comprometidos com uma certa noção de verdade, como era o caso do discurso do filósofo, do historiador e, em certa medida, também do orador. Por conseguinte, naquele cânon inicial seria inserida a obra das Narrativas Verdadeiras, de Luciano de Samosata, como romance que explicita de forma mais contundente o estatuto de ficção que caracteriza o gênero. Pela teorização de Brandão, no romance grego haveria duas ênfases. A ênfase no elemento erótico, por um lado, e a ênfase no elemento paradoxográfico, ligado ao aventuresco e maravilhoso, por outro. Enquanto em Dáfnis e Cloé é a primeira tendência que é dominante do elemento amoroso, em outros exemplares, como em Lúcio ou As das Narrativas Verdadeiras, haveria um predomínio da segunda, do paradoxográfico ligado à aventura e ao caráter maravilhoso, enquanto nos outros romances haveria uma mistura mais equilibrada dos dois elementos, como em Quérias e Calíroe e as Efesíacas. A despeito de algumas posições que contestam a pertença de Dáfnis e Cloé ao gênero romanesco stricto sensu na antiguidade, a maior parte dos especialistas tende a ver a obra como romance, mesmo que modalizado como romance pastoral, que seria, no caso, um exemplar único na antiguidade. Richard Hunter avança alguns argumentos contra essa posição majoritária, mas seus argumentos se ressentem de uma concepção de romance definido apenas pela especificada temática e os topoi do romance antigo. Dáfnis e Cloé apresentam inúmeros trechos da estrutura narrativa que frequentemente o aproximam do romance de Aquilistácio, Leucipo e Clitofonte, a exemplo da cena inicial com a apresentação de êcfrases, além da descrição de jardins e hortos, entre outros traços. Além disso, do ponto de vista da recepção, ele faz parte de um corpus que é lido e retomado como um conjunto identitário de obras, já a partir de alguns escritores e romancistas do século XII, né, no período bizantino, mas cuja leitura remontaria a épocas anteriores. A existência de uma tradição bucólica em prosa, aventada por Hunter, é conjectural e não há na antiguidade nenhum corpus que representasse um gênero, a não ser algumas obras de Dion Crisóstomo. De uma forma ou de outra, a poesia bucólica é uma referência maior dentro da obra e tem de ser definida sob esse aspecto. Isso, é claro, faz parte da natureza gramatofágica do romance antigo em sua assimilação de outros gêneros e discursos. Porém, cumpre refletir alguns fatores e motivos para a eleição da poesia bucólica como diretiva na ação dramática. Como romance, a obra é em prosa, não em verso, embora apresente uma dicção poética em sua locução, é narrativa, tem certa extensão, é explicitamente ficcional, é dirigida a um público leitor, além de fazer relação com o registro das artes visuais, especialmente com a pintura, da mesma forma que os outros exemplares romanescos. Dialoga também com a tradição retórica e literária, fazendo também alusões claras ao discurso do historiador e do filósofo, em especial a Tucídides, Heródoto, Platão e Aristóteles. Em relação à poesia bucólica, parece haver um percurso programático estruturado pelo autor ao longo da narrativa, em que uma pedagogia erótica é constituída através do enredo. Há questões centrais na mímesis e na emulação, ou melhor, numa mímesis emuladora a partir de que o autor parece investir nas duas frentes, o gênero romanesco e a poesia bucólica. Se agenciarmos esses dois elementos com a estratégia mimética do autor, poderíamos conjecturar 4 elementos, quais seriam aí o terceiro aí do handout, né? O romance, mímesis emuladora do romance, poesia bucólica, mímesis emuladora pastoral.
A partir desses 4 elementos, é possível depreender uma relação em quiasmo, em que o romance representa uma forma de mimetizar a poesia bucólica, convertendo-a em uma narrativa em prosa, enquanto a poesia bucólica se torna instrumental para emular a narrativa romanesca, transformando-a num romance pastoral. O que propomos como hipótese é que Longo entra em competição com os 2 gêneros, adotando a forma estrutural de um e modos de elocução do outro. A dificuldade de alguns estudiosos está na alteração que a narrativa romanesca sofre em função de se adequar a um contexto puramente pastoral, o que depõe a favor de uma concepção de romance mais dinâmica e não estática, dessa forma, não tão dependente de fórmulas estritas e mais convencionais ao gênero. Vejamos, então, a cena prototípica do encontro e da paixão amorosa no romance Quérias e Calíope, comparando com Dáfnis e Cloé. A paixão amorosa, na forma mais padrão, acontece entre os protagonistas de forma súbita, em que as ações de Eros e da Fortuna são intercambiáveis, como acontece na cena paradigmática de amor à primeira vista entre Quérias e Calíope. Lendo. Era a festa de Afrodite, e quase todas as mulheres foram até o templo. Mas, como até então Calíope não tinha comparecido, sua mãe a conduziu, uma vez que Eros as impelia a fazer a veneração da deusa. E nessa hora, Quérias vinha caminhando do ginásio para a casa resplendente como um astro. O rubor do treinamento se alçava ao brilho do seu rosto como ouro na prata. Como por acaso, então, numa estreita curva do caminho, toparam um ao encontro do outro, uma vez que o deus tinha deliberado esta coincidência de caminho. A fim de que cada um fosse visto pelo outro, súbito, então, uma paixão amorosa foi transmitida um em resposta ao outro, a beleza vindo ao par da nobreza. Como visto, a paixão amorosa, o pathos eroticon, atinge um e a outra na mesma medida. E um detalhe fundamental, a partir da visão. Os 2 são acometidos por uma verdadeira afecção, um estado mórbido, que os fará adoecer e que os levaria a perecer caso não fossem destinados ao matrimônio. Esse encontro faz parte daquilo que designo como uma espécie de ritual narrativo. Notam-se nesses romances várias sequências narrativas recorrentes que revelam seu caráter ritualístico. Uma das mais proeminentes diz respeito ao casamento, que seria o caso de Quérias e Calíope e das Efesíacas de Xenofonte de Éfeso, em que é possível divisar as seguintes etapas. Primeiro, algum sinal da divindade. Segundo, a ação da fortuna. Terceiro, o encontro dos protagonistas numa festa com paixão à primeira vista. 4, os efeitos do pathos eroticon como doença. 5, enunciação de algum mito ou alguma associação mítica. E sexto, pronunciamento diante da comunidade. 7º, cerimônia de bodas. Tá? Em relação ao caráter ritual presente nesses romances de tendência mais amorosa, o trabalho mais consistente via ser de Sophie Lalande, na qual ela associa o ritual com a expressão da teatralização nessas obras. Segundo Sophie Lalande, dentro do que ela designa como dimensão da teatralidade, ou seja, a relação entre ritual e teatralidade, há 2 aspectos importantes para a questão da dramatização no romance. Primeiro, o caráter eminentemente dramático dos episódios mais macabros. Segundo, o caráter destacado do simbolismo da morte iniciática no vasto campo que a antropologia consagra aos ritos de passagem. Então, há muitas mortes aparentes no romance. Os romancistas, em vista disso, visam dar às aventuras dos casais de heróis forma de provas, cuja realização evoca um percurso iniciático. Lalande faz a seguinte proposição: a experiência da morte, seguido de uma ressurreição, seria partilhada tanto pelos rituais de iniciação tribal quanto pelos romances gregos, que impõem às heroínas as provas tradicionalmente voltadas aos homens. Dessa forma, todos os episódios que apresentam como objeto uma encenação teatral são igualmente os momentos mais intensos no processo de maturação do herói. Tá? Nós vamos ver agora a cena da paixão amorosa entre Dáfnis e Cloé para nós compararmos, né, com a cena padrão, né, que ocorre em Quérias e Calíope.
E, indo junto com Cloé ao recanto das ninfas, ele, Dáfnis, entregou-lhe a pequena túnica e o alforje para guardar e, achegando-se até a fonte, lavava o cabelo e o corpo inteiro. Sua cabeleira era negra e farta e o corpo queimado de sol. Alguém suporia que o corpo teria tomado sua cor pela sombra do cabelo. Mas para Cloé, que o contemplava, belo lhe parecia Dáfnis, uma vez que antes não lhe parecia belo. Ela achava que o banho era causa da beleza. E no momento em que ela lhe lavava as costas, a carne submetia-se macia a tal ponto que ela, sem se fazer notar, tocava em si própria muitas vezes, experimentando se seria mais delicada. E então, pois o sol já estava poente, recolher os rebanhos para o rancho, e Cloé não padecia de nada em comum, a não ser que desejava ver novamente Dáfne se banhando. Mas no dia seguinte, quando chegavam para o pastoreio, Dáfnis, assentando-se sob o carvalho costumeiro, tocava seringe e, ao mesmo tempo, vistoriava as cabras ali estacionadas como se fossem ouvintes das músicas. E Cloé, perto assentada, vigiava o rebanho de ovelhas, mas a maior parte do tempo ficava de olho em Dáfnis. E ele lhe parecia belo de novo ao tocar seringe, e achava ela ser a música dessa vez a causa da beleza, de tal sorte que depois dele também ela pegou a seringe, fosse o caso de ela também de algum modo se tornar bela. E o convenceu até a se banhar novamente. Enquanto ele se banhava, o olhou. Enquanto olhava, o tocou. E foi embora novamente o elogiando. E o elogio era do amor o começo. Aquilo que então sofria não conhecia. Jovem moça e criada na roça sem ter ouvido ninguém falar o nome do amor. E a angústia lhe tomava a alma, não tinha domínio dos olhos e falava Dáfnis o tempo todo. Descurada da comida, à noite madrugava insone, do rebanho não fazia caso, num momento sorria, noutro chorava. Em seguida dormia, em seguida de um pulo acordava. Pálido agora o rosto, rubro logo se inflamava. Nem de novilha picada por mutuca, tamanhas seriam as fainas. Então, nesse contexto do romance, Dáfnis, né, havia caído numa armadilha para a loba enquanto corria atrás de um bode, sendo salvo pelo boiadeiro Dorcon, que atendeu ao pedido de socorro de Cloé. Então, depois dele ter caído e se sujado de barro, né, que ela vai dar o banho em Dáfnis e vai se apaixonar. Né? Aqui, né, nós temos a cena de enamoramento de Cloé. A princípio, temos a visão como meio inicial da paixão amorosa, mais especificamente a visão do corpo nu, mas isso está conjugado necessariamente com o banho e logo a seguir com o toque de Cloé ao banhar Dáfnis. Depois, com a audição de Dáfnis tocando a seringe. Dessa forma, Longo emprega inicialmente o sentido da visão para o desencadear da paixão amorosa, mas acrescenta outros sentidos, a exemplo do tato e da audição. Outra diferença, em função do argumento narrativo de se criarem juntos, é que a paixão amorosa não é à primeira vista, posto que a beleza de um e de outro seja percebida pela primeira vez dessa forma. Então, eles se conhecem desde criança. Não obstante, se alargarmos nosso escopo para outros exemplares de romance não canônico, tais diferenças são minoradas em relação a essas cenas padrões. Por exemplo, no romance judaico José e Asenete, datado do século I de nossa época, a protagonista Asenete também se apaixona por José, inicialmente pela visão e depois pela audição, não sendo, a princípio, também recíproca a paixão, pois José apenas se apaixona a posteriori. Ou seja, nós temos um argumento semelhante ao Dáfnis e Cloé. Então, leio aí o texto 6 do handout. E viu Asenete José sobre o carro e ficou fortemente conturbada. Sua alma ficou alquebrada e seus joelhos fraquejaram, e todo o seu corpo estremeceu e foi acometida por um medo enorme, e se lamentou e disse ao seu coração. Então, o primeiro é pela visão. E o segundo é quando ela ouve a prece de José. E alegrou-se Asenete com a benção de José com uma alegria demasiada e se foi com toda a pressa e retirou-se para os seus aposentos no piso superior e ficou caída em sua cama desfalecida, porque havia nela alegria e tristeza, grande medo e agitação
e uma transpiração contínua enquanto escutara todas as palavras que José disse a ela em nome de Deus Altíssimo. E chorou um longo e amargo pranto, e se arrependia dos deuses que venerava, e sentiu repulsa dos ídolos, e estava a esperar por vir a noite. Então, dessa forma, essas variantes do pathos eroticon eram possíveis dentro de um quadro mais amplo do romance na atividade, sem que isso deponha contra sua inserção no gênero. Também no romance de Aquiles Tácio, o enamoramento dos protagonistas, Leucippe e Clitofonte, também não é síncrono, pois a primeira não parece se apaixonar pelo rapaz de início. De forma similar, Dáfnis, como José, se apaixona apenas depois do enamoramento da heroína. Então, vejamos a cena do enamoramento do Dáfnis, né, que é o 7 aí do Rendaut. Chloé já não se aguentou mais, de um lado porque contentíssima pelo encômio, de outro porque há muito ansiosa por beijar, erguendo-se de um pulo, ela o beijou, inexperiente e sem artifício, mas de modo muito potente para inflamar uma alma. Dorcon, então, condoído, se evadiu, buscando outra via do amor. Dáfnis, porém, não como tivesse sido beijado, mas se mordido, estava de súbito carrancudo. Tinha frequentemente tremores e não continha o coração palpitante. Queria mesmo olhar para Chloé, mas ao olhar ficava todo ruborizado. Então, pela primeira vez, também admirava sua cabeleira, porque loura, e os olhos, porque grandes como de novilha, e o rosto, porque de verdade mais branco até do que o leite das cabras, tal como se então, pela primeira vez, tivesse adquirido a visão, tendo estado cego no tempo anterior. Nem da comida então se servia, a não ser o mínimo para provar, e da bebida, se alguma vez era forçado, se servia apenas para umedecer os lábios. Silencioso ficava quem antes era o mais falador que os grilos, e ainda indolente quem era muitíssimo mais buliçoso que as cabras. Descuidado também estava o rebanho, jogada também a seringe, o rosto era de um verdor mais pálido do que a relva estival. Então, assim como foi a partir do banho e a seguir do toque que Chloé se apaixonou, Daphne sofre seu pathos eroticon através do beijo e depois sua visão da amada se modifica, como se visse pela primeira vez, estando cego até então. Vê-se que Longo se apropria, modificando o padrão da paixão à primeira vista, mas, ao mesmo tempo, se utiliza de elementos da própria história mítica de Dáfnis, né? Do Dáfnis mítico, reapropriada, por sua vez, pela poesia bucólica, em que, segundo o mito de Dáfnis, ele se torna cego por trair o amor de uma ninfa com uma mulher. Né? Longo, dessa forma, assimila de forma independente aspectos do gênero do romance, da narrativa mítica e da poesia bucólica, segundo a dinâmica de sua obra. Por outro lado, é importante notar os modos de assimilação da poesia bucólica no romance. Segundo Bowie, Longo conheceria o idílio 1 e o idílio 6 de Teócrito e possivelmente o idílio 27, ainda que não propriamente teocritiano. A presença do pastor velho Filetas no Dáfnis e Chloé, por exemplo, evocaria o poeta Filitas de Cos, cuja poesia se perdeu em sua maior parte, tendo como resultado realocar o mundo pastoral da Sicília de Teócrito para Lesbos, cujo meio poético se ressentiria da influência de seu pretenso predecessor Filitas de Cos. Um dos traços característicos da poesia bucólica é a ambientação de torneios ou duetos poéticos, como ocorre no idílio 6. No romance de Longo, também há um concurso ou disputa de discursos entre o boiadeiro Dorcon e Dáfnis, que é retratado como cabreiro no romance. Então, assim como havia disputas poéticas, muitas vezes, algumas vezes nas obras, nos poemas bucólicos, como os de Teócrito, aqui o Longo ele vai refigurar esse tipo de disputa, num concurso aí de discursos, como se fosse um concurso de beleza entre Dorcon e Dáfnis, que é o 8º texto aí do Rendaut. Então,
Primeiro é o discurso do Dórco. Eu, mocinha, sou maior do que Dáfnis, e eu sou um boiadeiro, enquanto ele um cabreiro. Tenho, então, tanto mais valor do que ele quanto os bois das cabras. E sou branco como leite e ruivo como colheita estiva pronta para ser ceifada. E me alimentou uma mãe, não um animal. E esse aí é pequeno imberbe como mulher, e preto como lobo. Ele pastoreia bodes, exalando deles um bodum terrível, e é pobre a ponto de não poder alimentar um cachorro. E como dizem, se foi mesmo uma cabra que lhe deu leite, em nada difere dos cabritos. Esses comentários e outros do tipo fazia Dórco, e depois dessa sua fala, Dáfnis se pronunciou. A mim uma cabra alimentou, como também a Zeus, e pastoreio bodes maiores que os boisecos desse aí. Não exalo nenhum odor deles, já que nem mesmo o pão cheira desse jeito, embora seja na maior parte um bode. É bastante para mim o queijo, como também pão de espeto, vinho branco e tudo que é patrimônio do povo rico do campo. Sou imberbe, e assim Dioniso, negro, e assim o Jacinto. Não obstante, Dionísio tem mais valor do que sátiros, e o Jacinto mais que lírios. Esse aí é arruivado como uma raposa, tem a barba pontuda como o bode e é branco como mulher de cidade grande. Se for para eu te beijar, você me beijará a boca, mas a esse aí beijaria os pelos na barba. E lembre-se, mocinha, que uma ovelha te alimentou e mesmo assim você é bela. Dáfnis, é claro, né, vence o concurso e recebe como prêmio o beijo de Cloé, o qual vai desencadear sua paixão amorosa. Há no trecho pouco conseguinte uma reapropriação de um elemento característico da poesia bucólica, mas dentro de um novo enquadramento. Se esta competição permite uma analogia com a estruturação da obra, segundo uma emulação entre gêneros, poderíamos aventar a hipótese de que aí se configuraria também uma competição entre gêneros, com Dórco, o boiadeiro, representando a poesia bucólica, e Dáfnis, o romance pastoral, dentro de uma ambientação propriamente retórica, ao modo das várias cenas de julgamento que ocorrem nos outros romances. De uma forma ou de outra, o estatuto do amor entre Cloé e Dáfnis pende para o gênero romanesco e se distancia do tratamento dado a Eros pelos bucólicos ou mesmo nos relatos míticos contados dentro do próprio romance. Ainda que sejam narrados alguns mitos, como o de Fata, de Eco e da Seringe no romance, mesmo que se pense numa aproximação entre as figuras femininas dos contos com Cloé e de Pan com Dáfnis, a atitude e comportamento dos protagonistas diferem e se contrapõem às narrativas que lhes servem como modelo, quer seja diretamente o mito, quer sua refiguração pela poesia bucólica. Se a letra do texto busca transformar a história de Cloé num mitos, esse é um novo mitos, um mito inédito que apenas um romance, no caso o romance pastoral, pode configurar e contar. Para um enquadramento melhor dos dois gêneros em foco, retomemos os elementos e aspectos que Thomas Hubbard elege como mais característicos da poesia bucólica, tendo Teócrito como o iniciador da série. Mesmo que haja uma referência mais explícita a Filitas de Cos através da configuração do personagem de Filetas, pastor velho no romance, grande parte de alusões e práticas intertextuais em Dáfnis e Cloé tem como referência os idílios de Teócrito. Para Hubbard, seriam os elementos seguintes que caracterizariam o discurso bucólico a partir de Teócrito. Primeiro, ênfase na canção, tendo em vista que sempre são representados personagens cantando. Segundo, tematização do ato poético, o que empresta um certo aspecto metaliterário aos poemas. Terceiro, apresenta como força motriz a própria tradição poética. A essa tradição interconectada de poetas estão vinculados os aspectos de influência poética e sucessão. Quarto, o uso tradicional de êqufrases. Quinto, a recusa de um estilo grandioso. Sexto, a apropriação da vindima como manifesto programático da poética em questão. Sétimo, Filitas de Cos figurando como um iniciador, às vezes tomado como mestre do próprio Teócrito. Oitavo, Hesíodo como paradigma basilar do gênero. Nono,
tanto a poesia pastoril quanto o instrumento da seringe constituem o legado a ser transmitido de um poeta para outro. 10º, os vários níveis de competição poética que se apresentam em alguns romances, entre cantores, como também entre gêneros. 11, conexão estabelecida entre amor, canção e instrução. 12, ocorre uma espécie de tutelagem de um poeta em relação a seu sucessor. 13, relacionada ao item anterior, ocorre por vezes uma cena de iniciação poética. 14, ocasionalmente ocorrem cenas de lamento. Em vista de todos esses aspectos, para Hubbard, a abordagem da sucessão pastoral no discurso bucólico torna-se fulcral para o próprio reconhecimento identitário do gênero. Tendo assente que alguns elementos fazem parte também dos topos romanescos, a exemplo das êcrafases, das cenas constantes de lamentação, além do cariz metaliterário, Longo parece fazer um uso quase programático desses topoibucólicos, com a inserção notável da canção. Alguns estudiosos, como Bowie, chamaram atenção para essa não representação dos personagens do romance Daphnis e Cloé como cantores, aparecendo apenas algumas alusões circunstanciais, como ao próprio Filetas, mas sempre fora da narrativa principal. Para Bowie, além da dificuldade da representação de canções para um público leitor, Longo, a princípio, buscaria converter a atenção para os efeitos de sua narrativa em prosa, numa refiguração programática da poesia de Teócrito e de Safo, já que, como poeta do amor em Lesbos, ela também é alvo privilegiado de intercursos intertextuais no romance. Em segundo lugar, segundo Bowie, isso também cria um distanciamento entre Daphnis, que nunca canta, no romance Daphnis e Cloé, e as figuras dos pastores em Teócrito. Em vista disso, dois personagens de boiadeiros na obra são figurados como antagonistas de Daphnis e também como pretendente de Cloé. O já mencionado Dorco, no livro 1, e o boiadeiro Lampes, no livro 4. Os dois constituem figuras de maus boiadeiros, cujo código moral é contraposto ao de Daphnis e, consequentemente, a concepção de amor buscada no romance. Tanto a deposição da figura do boiadeiro quanto a destituição da canção como elemento basilar do discurso servem para enfatizar a escolha do registro da prosa e a ancoragem no gênero romanesco. Examinemos um outro aspecto de assimilação da poesia bucólica na obra, que é a cena de investidura poética, que é o número 9 aí do handout, já está aí. Este terceiro velho, que no caso é Filetas, pastor, justamente reconhece... Não, este terceiro velho, aí é o Drias, justamente reconhecido pela performance na dança, beija Cloé e Daphnis, e os dois, na sequência, bem rápido, se erguendo, dançaram o mito contado por Lamon. Daphnis mimetizava Pan, a seringa a cargo de Cloé. Ele suplicava buscando persuadi-la, enquanto ela, desdenhosa, ficava sorrindo. Enquanto ele a perseguia e corria na pontinha dos pés, simulando os cascos, ela representava aquela fatigada na fuga. Em seguida, Cloé se esconde no bosque como se sumisse no pântano, enquanto Daphnis, dessa feita, tomando a seringa de Filetas, portentosa, tocou um som lamuriante como amante, amoroso como quem persuade, um toque de chamada como quem procura, de tal modo que Filetas, pela admiração, de um pulo se alevantando, o beija, lhe agracia a seringe e roga que também Daphnis a deixe em legado a um sucessor de semelhante talento. Longo, assim, parece reformular a questão da sucessão literária para fora do gênero da poesia bucólica. Essa cena parece, de certa forma, evocar o idílio 7 de Teócrito, mas tem como paradigma mais geral a cena de iniciação poética de Hesíodo pelas musas na Teogonia. Se aqui a figura de Filitas, por vezes tomada como precursor de Teócrito, que investe Daphnis e o torna seu sucessor, não mais relativamente ao canto, então Longo parece ambicionar a refundação de um gênero de caráter pastoral, não mais poesia bucólica, que pressupõe a canção e o registro versificado, mas uma prosa ficcional pastoral,
um diégema pastoril, ou seja, um romance pastoral. Uma cena similar de investidura poética ocorre também no romance de Esopo, em que a deusa Ísis, acompanhada das 9 musas na recessão G, libera Esopo da trava da língua, que o impedia de falar, e lhe confere o dom de compor discursos e narrativas de fábulas. De forma análoga a cena a conversão da cena de iniciação poética para o registro da prosa. Nesse sentido, o epigrama composto pelo personagem de Homero na obra das Narrativas Verdadeiras de Luciano de Samosata para o protagonista da obra, que recebe o nome de Luciano, ou seja, homônimo do autor, parece sinalizar para esse processo de reconfiguração da cena de investidura própria da poesia para a esfera de uma prosa artística e ficcional, o que representaria alguns precedentes para o próprio longo. Ou seja, você tem 2 casos em que essa cena de iniciação poética, né, que se baseia nessa cena paradigmática de Hesíodo, né, é transposta para o registro da prosa. A questão da mímesis é retomada ao longo da narrativa. Num trecho que parece evocar uma passagem da poética aristotélica, os adolescentes Dáfnis e Cloé começam sua aprendizagem mimetizando os elementos naturais, né? Que é o trecho 10 aí do Rendaut. Era início da primavera e todas as flores vicejavam, quer nos bosques, quer nos prados e quantas houvesse nos montes. Havia já zumbido de abelhas, som de pássaros melodiosos, cabriolas de cordeiros recém-nascidos. Ovelhas cabriolavam nos campos, zumbiam nos prados as abelhas, nos matos cantavam pássaros. Tamanho era aí o encanto da estação, irradiando em tudo que os 2, ternos e jovens, se tornavam mimetizadores do que era ouvido e do que era visto. Ao ouvirem os pássaros cantando, cantavam. Ao verem as ovelhas cabriolando, de leve saltavam. E, mimetizando as abelhas, colhiam as flores. Umas jogavam nas dobras da roupa, outras, entrançando em guirlandas, ofereciam as ninfas. A remissão à atividade mimética chama a atenção para a relação de contraste, como também de complementariedade, entre a physis e a técnica. Trata-se mormente de pedagogia erótica, em que a physis, embora tenha uma contribuição fundamental, não é suficiente para que os 2 jovens descubram a arte de amar. Por sua completa inexperiência e inocência, o casal não sabe nem nomear o amor, nem as emoções desencadeadas pela paixão erótica. Em vista disso, recebem instruções de 2 figuras que funcionam como praeceptores amores, o pastor velho Filetas e Licênio, uma mulher jovem da cidade, casada com um agricultor da região que vai fazer a iniciação sexual de Dáfnis. É, no entanto, na descrição dos jardins que essa tensão e inter-relação entre arte e natureza se torna mais explícita, como no horto de Dionisófanes, cuidado por Lamo, cuja descrição no início do livro 4 aponta para a mistura encantadora entre physis e técnica. Segundo Bowie, a combinação das 2 esferas, né, de natureza e arte, é ambientada para 2 finalidades: a criação de belas realizações visuais e musicais, como também a satisfação física do desejo e da paixão. De uma forma ou de outra, o topos do jardim tem uma proeminência na obra, pois são descritos 2 jardins em momentos relevantes da narrativa. O primeiro é o Jardim de Filetas, um boiadeiro aposentado. Nele é salientada a presença de flores e frutas e de uma fonte onde o próprio Eros se banha. É por descrição do próprio Deus que aparece em forma de criança, aliás, é por prescrição do próprio Deus que aparece em forma de criança que Filetas inicia os jovens na arte de amar, a princípio nomeando o amor, em seguida receitando os fármacos, né, para a paixão amorosa. Então, é o número 11 aí do Rendaut. Eles muitos se deleitaram como se ouvissem um mito, não um relato, e indagavam o que acaso era Eros, se garoto ou pássaro, e o que ele pode realizar. À sua vez, então, Filetas disse: um deus, garotinhos, é Eros, jovem, belo e alado. Por isso também se alegra com a juventude, persegue a beleza e dota as almas de almas.
e tem tamanho poder que nem o próprio Zeus possui. Domina de um lado os elementos, de outro domina os astros, domina os deuses que lhes são semelhantes. Nem vocês têm tamanho domínio das cabras e das ovelhas. As flores todas são obras de Eros. As plantas todas são dele poemas. Por causa dele, tanto os rios fluem quanto os ventos sopram. Eu mesmo conhecia até um touro apaixonado, e ele mugia como ferido por um aguilhão. Também soube de um bode amante de uma cabra, e ele a seguia por toda parte. Eu próprio, com efeito, fui jovem e apaixonado por Amarílis. Nem me lembrava de comida, nem me servia de bebida, nem lograva pegar do sono. Doía-me na alma, palpitava no coração, enregelava no corpo. Gritava como alguém espancado, calava-me como mortificado, me arrojava nos rios como abrasado. Evocava pã e socorro, posto que ele próprio foi apaixonado por Pites. Louvava Eco pelo fato de repetir comigo o nome de Amarílis. Arrebentava as seringes, porque encantava para mim as vacas, mas não me traziam Amarílis, pois não há nenhum fármaco para Eros, nem bebido, nem ingerido, nem expresso em cantos, a não ser o beijo, o abraço e o deitar-se junto com os corpos nus. Aqui começa a instrução na arte do amor. Não é à toa que Filetas enuncia que nem o canto pode curar a afecção erótica, justamente por ser o fármaco apresentado no Idílio 11 de Teócrito, mas que, conforme Hunter, poderia remontar ao ditiramo de Filóxeno, o Ciclope, cujo personagem homônimo foi curado pelo canto. O jardim, além disso, tem em si um aspecto marcadamente metapoético na antiguidade, revelando-se como um lugar por excelência de autorrepresentação do texto. Eveline Priou, retomando os prefácios das antologias poéticas de Meleagro e de Filipe de Tessalônica, põe em destaque o emprego de elementos naturais para a descrição de aspectos de estilo. Flores como figuras de estilo, árvores ou florestas para identificar o tipo de discurso, corrente dos rios para a fluência da dicção. Aqui, por exemplo, a corrente de oceano indicaria a elocução de Homero. O horto ou jardim se torna, assim, o locus para o escritor refletir sobre o próprio estilo, geralmente associado ao mundo dos bucólicos, mas reapropriado pelo romance, ao exemplo de Leucippe e Clitofonte de Aquiles Tácio, né, que também aparece a representação de jardim. Tanto o jardim de Filetas quanto o jardim de Dionisófanes, do livro 4, são descritos na estação da vindima, no outono, o que faz uma relação direta com Dionísio, mas também com o fato de ser a estação propícia para a monta de ovelhas e cabras. Priou faz da água e do vinho os elementos emblemáticos dos jardins de Filetas e Dionisófanes, respectivamente. Aqui poderíamos acrescentar a relação do primeiro com Pan e do segundo com Dionísio. Segundo essa ótica, as flores e árvores, por exemplo, seriam vinculadas a divindades específicas, mas também a certos poetas, determinados por seu uso. Rosas seriam associadas às musas, mas também a Safo. Murtas ou mirtos a Dionísio e Afrodite. Papoula, mais especificamente, a Afrodite. Anagales a Teócrito. Narciso, a poeta Melanípede. Os pâmpanos a Simônides, além do próprio Pinheiro, com relação mais direta no romance com Pan. Além de haver remissão aos deuses patronos da poesia e do amor, ele se torna um jardim de palavras e alusões poéticas e literárias, evocando o locus amoenos do Fedro platônico, mas se utilizando especialmente das flores e árvores frutíferas que aparecem no jardim de Alcino na Odisseia. Então, vamos ver aí o número 12 do handout. Mas o horto em si era um estrondo de belo, e na linha dos jardins reais se descortinava numa extensão de um estádio. Situava-se numa área mais elevada, tendo 4 plectros de largura. Alguém poderia equipará-lo a um grande parque. Tinha todo tipo de árvore, macieiras, pés de murta, de peras selvagens, romanzeiras, figueiras e oliveiras. No outro canto tinha uma vinha alta, e ela se esparramava por cima das macieiras e pereiras, cobrindo-as de negro pela maturação das uvas, como se competisse com aquelas pelo próprio fruto. Também eram
tantas eram as plantas cultivadas. Mas havia também ciprestes, loureiros, plátanos e pinheiros. Por todas estas se esparramava a era, em vez da vinha, e o seu cacho de bagas, sendo grande e enegrecido, simulava um cacho de uvas. Na parte interna ficavam as árvores frutíferas, como se fossem custodiadas. Na parte externa, as não frutíferas, rodeavam aquelas de dentro, como uma grande sebe feita à mão. A essas, ademais, circundava o perímetro de uma mureta estreita de pedra. Tudo estava bem dividido e separado, e um tronco mantinha sua distância de outros troncos. No alto, os galhos se combinavam uns com os outros e entrelaçavam suas folhagens. Chegava a parecer toda a vida que também nelas a natureza era arte. Havia mais canteiros de flores, das quais algumas a terra produzia, outras a arte fabricava. Roseiras, jacintos e lírios, obras da mão do homem. Violetas, narcisos e anagales produzia a terra. Sombra havia no verão, na primavera flores, no outono vindima, em toda estação a frutaria. O jardim, por conseguinte, se torna o locus por excelência de indicação da tradição literária, um convite para o deleite do leitor cultivado, que reconhece os precursores, poetas e prosadores numa paisagem que é uma combinação harmoniosa entre técnica e físis, tal qual se oferece a textura da obra de Longo. Dáfnis e Cloé entrançam ao longo do texto suas coroas de flores, perfazendo a ação do escritor de mesclar os aspectos femininos e masculinos do campo e da cidade, de Pan e de Dionísio, de Hesíodo e de Homero, de bucólicos e romancistas, numa narrativa em prosa romanesca. Obrigado. Muito obrigada, professor Pedro. É uma alegria ouvi-lo, como eu disse, novamente. É muito bom. Bom, eu vou parar de compartilhar aqui, deixa eu só tirar o compartilhamento, stop share. Beleza. Gente, vamos abrir, então, para questões. Gostaria de saber se alguém do público tem questões para o professor Pedro, e a gente vai aderir à sugestão da professora Inara, talvez fazer as questões antes, e aí o professor Pedro pode respondê-las, se também achar conveniente, dependendo do grupo de questões que nós temos. O Rafael tem uma primeira questão. Mais alguém teria questão? Enfim, vamos começar então com o Rafael, e a gente segue. Vamos ver se a gente se mantém no tempo dessa vez. Vai lá, Rafael. Obrigado, Pedro, pela instigante apresentação, né? Sempre muito erudita, com muita informação. É um prazer ouvir você. Eu vou querer perguntar, na verdade, sobre duas questões que são meio conexas e que me parecem interessantes. Você aludiu a elas, mas eu gostaria de te ouvir melhor, tratar especificamente delas, porque é um tema que tem me interessado muito. A primeira diz respeito ao objetivo com que esses romances antigos eram escritos, né? E eu pergunto isso tendo em vista, digamos, o consumo dessa literatura na época da sua produção, que obviamente não é nem comparável, né, ao que foi o fenômeno do romance, sei lá, no século XIX da Europa, mas que me parece ter tido uma certa entrada popular, né? Assim, ter sido lido talvez por mais pessoas do que era lido, não sei, um tratado filosófico, algo assim. Então, tinha uma certa entrada popular, e aí pensar que isso talvez estivesse no horizonte de expectativa do autor, né? Dessas obras, imaginando que ele talvez estivesse com alguns objetivos em mente quando ele escreve um romance, sejam esses objetivos talvez pedagógicos, sejam eles simplesmente de entretenimento, sejam eles de informação do público sobre, digamos, questões geográficas ou alguma coisa assim. Então, enfim, são essas duas questões, né? A leitura dessas obras e o objetivo com que elas eram escritas, se você tem alguma ideia sobre esses pontos. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelas questões, Rafael.
Então, esse ponto da recepção, né, em relação ao romance é sempre problemático, né, e muitas vezes controverso. Tá? Então, no início dos estudos, né, se propunha justamente um apelo maior dos romances. Né? Depois, em função, né, de pesquisas, né, com fragmentos e com as escassas referências de romance na antiguidade, alguns estudiosos chegaram à conclusão, né, de que, na verdade, essas obras eram lidas pelas mesmas pessoas que leriam Homero, os trágicos, né? E, na verdade, você tem uma quantidade de fragmentos dos poemas homéricos e das tragédias muito maior, né, do que fragmentos de romance. Tá? O Jacinto ele coloca essa questão da recepção, né, como voltada principalmente para esse público letrado. Né? Mas tem uma pesquisadora espanhola, que é a Consuelo Ruiz, que ela advoga que o romance também teria um escopo maior, né? Ou seja, poderia chegar a um tipo de público, né, mais diversificado. Tá? Mas isso esbarra na falta de, de evidências. Tá? O Bremer, né, ele fala justamente sobre isso, né, quando se levanta a questão em relação às leitoras, né, as mulheres leitoras na antiguidade. Ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos tão pouca evidência para leitores homens na antiguidade dos romances. Então, essa questão da evidência, né, que torna problemático você dizer peremptoriamente que o público era tal ou qual. Né? Se sabe que, né, digamos, o nível de alfabetização não era grande, então o público leitor era reduzido, né? Mas você tem aí, né, uma classe burocrática que se forma, por exemplo, em Alexandria, né, que suscitaria um tipo, né, um público um pouco maior do que eu esperava. Em relação aos objetivos, né, a proposição do Jacinto porque é uma proposição teórica, né, de um gênero voltado para o prazer, para o entretenimento, né, mas o longo é um dos que já diz assim no seu proêmio, né, que ele tem uma função pedagógica, né, de tanto de rememoração como de orientação, né, para as pessoas que experimentam o amor, né, mas o amor sempre está atrelado a questões de discurso. Né? Então, diz respeito também a essa rememoração e vivência poética ou, ou de textos em prosa ou em verso. Tá? Então, ele se propõe também um tipo de finalidade didática, né, para os seus leitores, né, colocando em evidência aí o amor, mas subjacente também aí a prosa e a poesia, né, como esse legado da literatura. Tá? Alguns estudiosos veem o romance como um comprometimento, né, de uma certa classe com a manutenção de um status quo. Né? Então, você tem esses jovens que são, mesmo Daphnis e Cloé, eles são criados como pastores e como servos, né? Mas depois eles vão ser reconhecidos como filhos de pessoas ricas. Né? Então,
eles sempre pertencem a uma aristocracia, né, ou uma burguesia local, tá? E o casamento ele faz parte dessa iniciação do homem e da mulher, né, numa fase adulta, né, a tese da Lalande. Né? Então, o romance, mas o romance, se nós pensarmos nesse corpus de 5 romances, né, teria, digamos, essa finalidade de cumprimento social, tá? Mas, se nós pegarmos outros romances, né, se nós colocarmos o romance de Esopo aí nesse meio, aí você tem, né, outras demandas, né, uma demanda que critica, né, o sistema político, né? Então, de qualquer forma, depende de como você rearranja o corpus do romance, tá? Mas você tem essas possibilidades de enquadramento do romance. Alguns enquadram como se fosse realmente um comprometimento social nesse sentido. Tá ótimo, obrigado, Pedro. Muito interessante. Obrigada, Rafael, obrigada, professor Pedro. 2 participantes levantaram as mãozinhas. Então, eu não sei se a gente pode passar para a questão do Hugo e logo em sequência para a da professora Inara, daí o professor Pedro responde as 2 depois, pode ser? Hugo, por favor. Eu prefiro que a gente comece com a da professora, mas deve ter muito mais propriedade que a minha. Eu vou com a minha depois. Tudo bem, Professora, professor. fique à vontade para falar a sua e eu vou na sequência. Falo depois. Alô? Então, mas eu estava achando que eu ia ainda ter tempo para organizar melhor a minha pergunta enquanto... Então tudo bem. Então não, mas eu posso falo fazer, aqui. Eu posso fazer assim, eu vou fazer assim, vou lançar uma questão, eu nem sei direito qual é a minha questão, mas eu lanço ela, assim. A minha questão era assim, eu achei legal essa bom, tá, então ela tem um propósito pedagógico, né? E esse propósito, obviamente, tem a ver com a passagem, né, do namoro para o casamento, enfim, do enamoramento, né, para o casamento e, portanto, e também de uma sexualidade, né, uma sexualidade do casal, assim, alguma coisa assim, né. E então é interessante. Né? Então, na verdade, a minha questão era um pouco de chamar atenção para alguns elementos, assim, porque a posição das mulheres é interessante nesses casos, né? De como é que as mulheres expressam os seus desejos e como é que elas se enamoram e depois são capazes de ter um papel, né, dentro de um casal, né? E é interessante, na real, é só chamar atenção a esse ponto, assim, que ela se namora antes. Por que ela se namora antes, né? E ele, na verdade, ele descobre isso porque ela beija ele. Que protagonismo é esse? Como é que você vê esse protagonismo, na verdade, feminino? Ele parece ser uma coisa meio ambivalente, na verdade. Você não acha? Assim, tem uma ambivalência. Não é exatamente que ela está tomando a dianteira, ou sim, né? O que exatamente significa o fato de ela se apaixonar antes e depois, né? Como é que passagem é essa para, então, esse casamento, que aí provavelmente vai ser um casamento socialmente, né, de um outro nível, quer dizer, é como se eles começassem nesse nível mais bucólico e talvez de igualdade, né, e depois eles vão entrar talvez numa relação mais tradicional, enfim, eram questões assim um pouco sobre o que exatamente eles estariam aprendendo a partir dessa narrativa, assim, né? Então, nos romances antigos, você tem uma certa
proeminência do protagonista da mulher, do protagonista feminino, né? Então, aqui no Daphnis e Chloé, um pouco menos, mas nos outros, a mulher é sempre mais astuciosa, né? Ela que tem mais iniciativa, né? Ela se coloca como mais inteligente, né? Nos outros romances. Aqui, né? Acho que pelo fato desse compromisso com a poesia bucólica, então a figura do homem ela é mais ele tem mais liderança do que a mulher aqui no Daphnis e Chloé, justamente porque eram pastores e tal. O interessante é que tudo que o Daphnis faz, a Chloé também faz, né? Então, ele tange um rebanho de cabras, ela tange um rebanho de ovelhas. Ele toca seringe, ela toca seringe também, né? Ele, às vezes, ele canta, ela é um dos únicos personagens, aliás, ele toca o instrumento, ela é um dos únicos personagens que canta na obra, tá? Só que o que acontece no final, né? Você tem a chegada das pessoas da cidade, né? Então é muito interessante quando chegam as pessoas da cidade, todas as remissões, as estações, elas param, tá? Tudo que dizia respeito à estação para. É como se mudasse todo o sistema, né? Então tem essa contraposição de campo e cidade é muito forte aí no romance. E aí, o Daphnis é o primeiro a saber, reconhecido como filho do próprio dono da terra a qual ele era escravo, né? Então, de uma hora para outra, ele se torna rico, tá? E a Chloé, né, para se casar com ele, né, ela não vai conseguir, né, pertencendo a uma outra camada social, né? Então é só a partir do momento, né, que os pais adotivos da Chloé revelam, né, as insígnias que foram colocadas com ela, né, os sinais de reconhecimento, é que eles vão para a cidade procurar os pais de Chloé. E só depois que descobrem, né, uma pessoa bem rica, né, que seria o pai, né, e também a mãe de Chloé, é que ela vai poder, né, poder fazer o casamento com Daphnis, tá? Então tem todo um ritual aí social, né? Ou seja, nesse sentido você tem realmente algo mais tradicional, né? E o Daphnis ele se comporta como como instrutor de Chloé também sexual, porque ele primeiro, ela se namora primeiro, né? Mas na narrativa como os dois, né? Pelo argumento do romance, eles não sabem, né, realizar o ato sexual, então ele vai ser instruído pelo personagem de Licênio, né, que é uma mulher que se apaixona por Daphnis, né, e que faz a iniciação sexual dele, tá? Então, nesse romance, né, você tem mais uma padronização aí dos elementos masculinos e femininos, né? Ou seja, e você tem uma divisão aí das divindades, então as ninfas, né, que estão na gruta, representam o feminino, e o Pan, que aí você tem o pinheiro, representa o masculino, né? Então tudo isso é representado de uma forma bem emblematicamente tradicional, tá? Pedro, só uma observação sobre verossimilhança, né? Que você falou, né? Que na verdade não parece haver uma ruptura com a busca pela verossimilhança. Enfim, deve ir até um certo nível, mas daí a minha questão seria justamente essa ideia de que os dois são adotados, os dois de uma família rica, né? Isso é pouco verossímil, né, cara? E a outra coisa que talvez, e aí a questão é assim, quanto é verossímil que de fato as mulheres sejam as líderes, né, dos processos de apaixonamento, né? O quanto isso também é uma quebra de verossimilhança, assim, no que a gente sabe, assim,
do período, né? Mas no caso se torna um topos do romance, né? Essa iniciativa maior das mulheres, tá? Mas também tem a questão da relação entre os dois, né? Então o David Consta, né, tem uma teorização muito bacana, que ele vai pegar a teorização do Foucault, né, do romance na antiguidade, né, que é sempre uma relação assimétrica do amante em relação ao amado, mas que no romance grego, justamente, os dois eles estão equiparados, e eles são equiparados justamente pelo pathos eroticon. Então, o pathos eroticon tornam os dois passivos em relação ao amor e também em relação às circunstâncias, tá? Então, os homens, eles são muito... eles se lamentam muito, né? O Quérias, lá no romance do Cariton, ele tenta se suicidar umas 7 vezes, né? Então, eles não são o tipo de herói assim que guerreiro, que enfrenta, embora isso possa acontecer, né? Mas diante do amor e diante das circunstâncias, mas principalmente diante do amor, eles se tornam vítimas e aí se equiparam, né? Aí as mulheres. Mas, na verdade, os amantes, eu acho que, né, nessa Erastés Erômenos, o Erastés é sempre um pouco aquele que é presa do Eros, né? Mais do que o Erômenos. O Erômenos até se torna um pouco poderoso em relação ao Erastés por isso, porque é o Erastés que persegue. Então, não sei se isso me parece assim também então, um rompimento com a tradição, assim, se são os homens que tentam sim, se matar de amor, assim, é um pouco porque eles já eram, quer dizer, eles são os ativos da relação porque eles são os que perseguem, mas eles, na verdade, também são passivos da relação com Eros, porque são eles que são os capturados, né, por Eros. Mas tudo bem, eu tenho que passar para o Hugo, senão... Por favor, fique tranquila, continuem, não há problema. Ok, falo então, ou o professor, se quiser responder, fique à vontade, senão... Eu respondo na sequência. Eu ia só... tá. Eu ia perguntar sobre como isso deve estar muito claro na sua cabeça por estar pensando sobre esse tipo de texto, né? Sobre o que ele representa, a educação sexual e tal. Eu estou me lembrando aqui do evento passado que a gente fez do Cosmopolíticas aqui, o Vinícius comentando, né, sobre a arte erótica e sobre o quão pouco ele tinha visto vamos dizer, por falta de nome melhor, a evolução social frente a essa questão. Me lembro que um exemplo que a gente tocou foi um filme como o do Gaspar Noé, o Love, com cenas explícitas, tal, de intimidade explícita, ainda causa furor, esse tipo de coisa, de questão ainda ser uma questão. Enfim, e me ocorreu fazer a mesma pergunta para você que está pensando sobre essas coisas. Quanto você acha que um romance de educação sexual, de iniciação, desculpa, né? Quanto a gente andou enquanto sociedade nesse ponto? Talvez eu possa fazer uma conexão com o que a professora Inara colocou, com o que o Rafael colocou, né? Com os protagonismos, quanto a gente andou nisso, né? Para você que está com a cabeça lá e aqui ao mesmo tempo, né? Pesando assim. As conquistas, né? Foram realmente substantivas, foram realmente... ou você vê que andou-se muito pouco. Eu acho que era para você pesar, assim, como você vê, pelo menos isso. Eu estou vendo que a minha imagem está travando um pouco, espero que tenha dado para me ouvir, senão, perdão. Pois é, retomando lá com a Inara, eu também concordo com você,
Mas a questão é que a mentalidade que era passada pelos textos, né, principalmente dos comentadores, como Plutarco, né, é de um protagonismo masculino, né? Ou seja, o amante teria esse protagonismo, o homem teria essa função de instrução da mulher, né, como aparece nas obras de Plutarco, né? Então, embora o amante seja esse perseguidor, ou seja, ele esteja motivado aí pelo Eros, né? Digamos que a mentalidade da sociedade privilegiava, né, esse lugar do amante, né? Mais do que do amado, né? Então, é nesse sentido também que essa relação seria assimétrica, né? Embora que em Platão, né, isso pareça ficar um pouco problematizado também. Pois é, essa questão de evolução é muito controversa, né? Eu acho que, dependendo, né, da sociedade, dependendo do contexto, você tem avanços e você tem retrocessos, né? Então, se, né, no contexto em que viveu Safo era possível uma mulher, né, ter um papel relevante naquele, né, no lugar em que ela vivia, né, como poetisa e como professora, né, isso não vai se verificar, né, depois em Atenas, né? Então, acho que tudo diz respeito a vários condicionantes, né? Então, nós temos, por exemplo, no momento atual, que você tem retrocesso em todas as áreas, né? Então, eu acho que é mais um processo de ida e vinda, né? E essa questão de olhar, né, para o passado, eu acho que nos traz formas de modalizar nossa perspectiva, né? E de ver que é possível, né, um olhar mais libertário, né, quando se fala de amor, quando se fala de relação sexual e quando se fala de gênero. Tá? Mas Muito obrigada, professor Pedro. Eu teria duas questões que eu não sei se elas têm sentido, na verdade. Pensando um pouco em todo esse processo de desromantização do amor, a gente pode dizer assim, através de literaturas como, por exemplo, da Marguerite Duras, né? Em que a gente tem, na verdade, o fracasso, por exemplo, do casamento. Eu gostaria de entender, a partir dessa perspectiva, assim, né, trazendo essa ideia de enfim, dos entrecruzamentos mesmo, se o pathos eroticon, e essa é uma pergunta por pura curiosidade mesmo, e por não saber, até por quanto tempo ele permanece vigente no que diz respeito a essa relação amorosa que ali se instancia a partir dele, e se ele continua vigente mesmo assim, após enfim, a instituição desse amor através do casamento, né? Essa seria uma pergunta que eu também não sei se faz sentido pensando propriamente na antiguidade. E a outra questão que me surgiu foi se a gente teria hoje algum tipo de narrativa ou romance, a seu ver, né, que cumpre com essa função pedagógica do amor. Então, seriam essas duas questões. Obrigada, professor. Obrigado pelas questões. Pois você tem, né, os romances, eles suscitam camadas de leitura, tá? Embora esses romances, por assim dizer, canônicos, eles proponham um caminho aí de amor e, né, paixão e casamento, alguns romances eles
fornece uma visão mais crítica. Então, principalmente Aquiles Tácio, né? Que vai ter um olhar muito mais satírico tanto para o enamoramento como para o próprio casamento dos protagonistas. Tá? Nesse sentido, quem que faz a narração? A narração é feita por um caçador, né? Quer dizer, uma pessoa que foi caçar lá no Bosque das Ninfas, em Lesbos, né? E que viu umas cenas pintadas dentro das grutas, e um intérprete explicou para ele que se tratava, né, dessa história de romance de Daphnis e Cloé. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um romance em resposta à pintura. Tá? E muitos estudiosos veem, né, essa visão de alguém, né, dessa cultura letrada em relação ao campo, né, uma visão idealizada do campo, mas essa visão idealizada do campo ele faz parte do ser urbano e do ser citadino. Tá? Então, se nós pensarmos assim, há um distanciamento também da figura do narrador em relação ao próprio amor que é sentido pelos jovens. Né? Então, toda aquela inocência, toda aquela pureza, na verdade, corresponde a um olhar mais voyeur aí do narrador e do leitor, que também seria alguém da cidade. Tá? Então, você tem você tem também uma forma outra de olhar esses romances, né? Que é essa forma mais de um distanciamento crítico e, algumas vezes, também satírico em relação ao que está sendo narrado. Tá? Então, você não tem uma leitura única, mas tem, né, essa leitura do enredo narrativo que proporciona esse tipo de interpretação também, né? E que se coloca como uma instrução erótica e amorosa, né? E o Daphnis e Cloé ele vai receber essa leitura ao longo das várias épocas, né? Na atualidade, você, na verdade, tem vários autores que se propõem a isso, os fragmentos amorosos do Barthes, né? Então, que constitui, né, uma espécie de reconhecimento de algum percurso amoroso. Né? Então, acho que a modernidade ela dissolveu, né, digamos, uma fórmula única de amar. Né? Então, quando a gente se aproxima de um texto como Daphnis e Cloé, a gente tem que ter, digamos, essa precaução, né? Ou seja, de não estar encontrando ali algo completamente idealizado, né? Mas é algo que se coloca como um tipo de realidade que você tem que contar para a sua vida, né? Ou seja, como algo como se fosse algo que lhe permite pensar, né? e avaliar os seus valores, os valores que estão colocados ali no texto, né? Ou seja, não é algo a ser seguido, mas é algo a ser valorizado. Muito obrigada, professor. Bom, eu não sei se a gente teria mais questões, mas se a gente não tiver, nós encerraremos a nossa sessão no horário, né? Sem passar muito, mais ou menos, teve um atraso aí. Não, mas está ótimo. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua fala, por você ter aceito participar do nosso evento. É uma alegria revê-lo
E então, acho que a gente encerra a sessão por aqui. E a gente se vê novamente às 2h, com a palestra da professora Inara Zanuzzi e a pós do professor Bernardo, e para o encerramento com a conferência da professora Viviane de Castilho. Muito obrigada a todas e a todos. Professor, é com você. Eu agradeço mais uma vez o convite. Estou gostando muito do evento. Esse texto, né, eu já traduzi, se eu conseguir um editor, então até o próximo ano eu publico a tradução do Daphne. Que maravilha! Vai conseguir sim, professor. E a gente vai ter muito prazer em ler essa tradução. Muito legal. Obrigada, gente. Obrigada, professor. Até depois.